Começamos hoje a primeira edição do IBGM Cast, o podcast exclusivo do Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. E nesta primeira edição, vamos falar sobre a 78ª FENINGER, a Feira Nacional da Indústria de Joias, Relógios e Afins. Ela ocorre 2 vezes ao ano aqui em São Paulo e tem início hoje. E é uma promoção exclusiva do IBGM. E como não poderia deixar de ser, o nosso primeiro entrevistado do IBGM Cast é Écio Moraes, diretor executivo do IBGM. Seja bem-vindo, Écio. Muito obrigado, Rafa. Obrigado, Disney. Prazer enorme estar aqui. Estamos aqui numa conversa entre amigos. É um prazer estar aqui na feira, participar desse lançamento do IBGM Cast, e a gente tem um caminho muito grande pela frente a partir de agora. E eu gostaria que você começasse explicando a importância dessa feira para o setor do setor joalheiro do Brasil. Disney, a gente sempre entendeu a FENINGER como, além de ser uma feira, naturalmente, o principal o objetivo dela é promover negócios entre a indústria e o varejo de joias, varejo e atacado, né, que são os clientes da feira, mas também que o evento seja um fórum de reflexão, de entendimento, de discussão, de debate sobre aqueles problemas que afetam o setor joalheiro. Então, nada mais condizente com isso do que o lançamento do IBGM Cast aqui na FENINGER, né? O objetivo do IBGM Cast realmente promover comunicação, informar sobre o setor, discutir os temas relevantes para o segmento. E o segmento precisa ser apresentado para o grande público. E nada melhor que um podcast para ter um espaço maior, né, Écio? Exatamente, Disney. Por ocasião do debate da reforma tributária, inclusive, nós estivemos em Brasília durante 2, 3 meses visitando diversos parlamentares e suas equipes técnicas, né? E a gente percebeu claramente o setor é um ilustre desconhecido da sociedade brasileira. Ninguém conhece exatamente a potencialidade da indústria joalheira. Quando eu falo indústria, varejo e atacado, né? A potencialidade desse setor, capacidade de geração de riqueza, de empregos, de capacidade de exportação, geração de divisas, né? Agregar valor à riqueza mineral existente no país, né? O ouro e as pedras preciosas, né? Então é um setor muito importante e a gente precisa mostrar isso para a sociedade. E lembrando que aqui, quando a gente fala em venda de varejo de joias, a gente está falando da parte final, de comercialização e venda. Mas a mineração, ela vem desde o começo, né? E a gente cuida de tudo isso. Inclusive da rastreabilidade, que é um assunto que está muito em voga, que é a origem do ouro. De onde vem esse ouro que é transformado em joia e que é comercializado aqui na feira, né? Exato, Rafa. A gente costuma falar até na cadeia de valor da indústria joalheira, né? Essa parceria nossa aqui com o Podcast Mineral, o IBGM, a FENINGER, tudo vem ao encontro desse entendimento. A gente tem que entender a cadeia como um todo, desde a mineração de ouro e gemas, passando pela indústria, o varejo, né? Cada um com seus problemas, né? Cada um desses elos tem as suas características, peculiaridades, etc. E no caso da mineração de ouro, está muito em evidência o problema da procedência do ouro, da origem do ouro, né? Tudo que está acontecendo aí, esse drama terrível, né, dos Yanomamis, mas não só dos Yanomamis, outras populações indígenas afetadas pelo garimpo ilegal, que é um crime, né? O garimpo legalizado é uma atividade como outra qualquer. E o IBGM se envolveu muito nesse assunto nos últimos 2 anos, preocupado com a procedência do metal. E ao longo desse período, o IBGM articulou, que esse é o principal papel do IBGM, né, articular diferentes atores interessados numa mineração mais responsável, mais transparente. O IBGM articulou um consórcio, um conselho, né, que vai ser lançado hoje, inclusive aqui, o ICMTC, que é o Conselho Internacional de Rastreabilidade Mineral. Então vai ter um evento aqui na quarta-feira, um painel, provavelmente nós vamos ter representantes inclusive do Ministério de Minas e Energia, e a intenção é realmente garantir a procedência do metal para a indústria e o varejo de joias. Lembrando que isso agrega muito valor à mercadoria, né? A pessoa que compra uma joia que sabe da procedência, sabe que a procedência é lícita, tem um valor agregado absurdo, né? É verdade, sempre importante, né? Essa agenda ambiental da sustentabilidade veio para ficar e tem que ser valorizada pela sociedade mesmo. A gente está passando um momento crítico
na questão ambiental, né? Aquilo que a gente imaginava que fosse acontecer daqui a 20, 30 anos, está acontecendo agora. A gente vê coisas que a gente nunca via no Brasil, ciclones, enchentes, temperaturas extremas, né? Vocês são lá de Cuiabá, você sabe que Cuiabá vai ser o centro do aquecimento global no Brasil, né? Já está sendo, né? Pois é, terrível, né? A gente sente na pele isso. Pois é, então coisas que a gente imaginava que fosse acontecer daqui a 20, 30 anos, está acontecendo agora, então é um problema gravíssimo e a gente não pode, né? O esforço nosso é entregar um mundo melhor para a geração seguinte, né? Não entregar um mundo pior, né? Então é uma tarefa difícil, mas é uma tarefa de todos nós. Quantos atores participam desse projeto do ICMTC hoje? São 5 organizações da sociedade civil representando a academia, o setor empresarial e associações de classe. Então, a USP, através do Núcleo de Apoio à Mineração de Pequena Escala. NASP. A Metal Global Tech é uma empresa já com quase 40 anos de existência. Dentre os clientes da Metal Global Tech estão as Forças Armadas. Ela faz marcação física para rastreabilidade de água mineral, de explosivo para o Ministério das Forças Armadas. Ela tem uma larga experiência nisso. A Setmine, que é uma conhecida de vocês, inclusive o pessoal já foi até entrevistado no podcast Mineral, exatamente, né? Faz verificação em loco, faz uma auditoria em loco na mina, verificação se não tem trabalho escravo, não tem trabalho infantil, se aquele equipamento é condizente com o que o minerador está alegando que ele produz de ouro, né? O próprio IBGM, que faz um trabalho de articulação institucional e de secretariado desse conselho, e o Instituto Somos do Minério, que representa a mineração de pequena escala. Então são 5 organizações que se compuseram, todas elas interessadas numa mineração mais transparente, mais rastreável. E existe articulação política desse conselho? Quer dizer, vocês estão atuando junto aos atores políticos? Sim, sim. Como eu te disse, não quero aqui queimar o filme talvez, mas é provável que a gente esteja aqui na quarta-feira, a gente já esteja um representante de órgãos de governo que estão interessados em acompanhar o desdobramento dessa experiência, que é uma experiência inovadora. A gente não conhece nada parecido no mundo. Eu pergunto isso porque quando se fala em rastreabilidade, a gente percebe que é uma coisa que nasceu do setor. Né? Assim, o setor está se organizando, se autorregulando para promover a rastreabilidade. Porque o governo federal, por mais que ele cobre a regularidade do setor, ele não implantou nenhuma norma efetiva nesse sentido, né, Écio? É importante reconhecer a complexidade do assunto, Rafa. Mineração de pequena escala no Brasil, particularmente de ouro, realmente é um assunto extremamente complexo, com diferentes dimensões de complexidade. Tem uma natureza social, tem uma natureza econômica, natureza ambiental, né? Então, o que a gente tem claro é que o setor público já não tem capacidade de operação, não tem braço para enfrentar o desafio sozinho. Ele vai precisar interagir com o setor privado. E isso é o que existe de mais moderno no direito regulatório. A gente fala em regulação responsiva, né? Que é uma integração entre o setor público e o setor privado. Muita gente, os críticos que não aprofundaram no tema, falam: isso é entregar como é que é? Entregar o galinheiro pro lobo. Pro lobo cuidar, né? O lobo não, a raposa cuidar, né? Isso é uma bobagem. O mundo inteiro caminha na direção da regulação responsiva, da autorregulação regulada, porque não é prescindir da legislação. Você cumpre, às vezes, mais rigorosamente, o sarrafo é mais alto do que a própria legislação. Né? Mas você tem que cumprir o que está previsto no marco legal. Né? Então, agora você tem o envolvimento do setor privado. Isso é muito comum no setor elétrico, no segmento começou muito fortemente no segmento de publicidade, inclusive. Né? O próprio setor se policia com relação a determinadas publicidades. Ele policia para que não haja, enfim, várias coisas que não condizem com a ética e tudo mais. Né?
Então é muito comum e a gente está querendo, e vários ministérios já adotaram essa sistemática da regulação responsiva. Então a gente está levando essa proposição para o poder público. Lembrando que o governo federal, ele não fica isento de nada, ele fica responsável pela fiscalização. Exatamente. Né? Que é a parte mais importante. Exatamente. Então o poder de polícia é do Estado. Continua sendo. Então a fiscalização, a punição é do Estado, né? Então isso não poderia ser de outro modo. Agora eu queria entrar em um outro assunto, que é a questão da reforma tributária, que está passando hoje pelo Congresso Nacional. Como que o setor vê essa reforma, essa mudança que está acontecendo a partir de agora? Nós temos que entender esse assunto com dois diferentes pontos de vista, Disney. A reforma, de um modo geral, ela é muito positiva. Ela vai seguramente estimular o desenvolvimento, aumento da produtividade no país, etc. Por quê? Porque você uniformiza alíquotas, por exemplo, deixa de haver aquela diversidade de legislação do ICMS, passa a haver uma legislação só, né? Uma alíquota uniforme, pleno aproveitamento de crédito. Você está profundamente alinhado com o que existe de mais moderno no mundo em termos de tributação. Esse é um aspecto. Com relação ao nosso setor, infelizmente, nós estamos ainda numa luta muito grande para que o setor não seja penalizado pelo IPI. O IPI, o Imposto de Produtos Industrializados, é um tributo hoje que vai, durante a implantação da reforma tributária, ele só vai existir para garantir a competitividade da Zona Franca de Manaus. O que quer dizer isso? Setores que tenham parcela da sua produção na Zona Franca são tributados, não na Zona Franca, mas em todo o resto do país, para ter um diferencial para garantir a competitividade de quem está lá na Zona Franca. Entendi. O que acontece? Acontece uma injustiça tremenda, porque menos de 10% da produção brasileira de joias se dá na Zona Franca de Manaus. Então, a gente corre o risco de 90% do setor ser penalizado pelo IPI, que não é baixo, é 12%, hoje é 12%, né? Para garantir a competitividade da Zona Franca de Manaus. Ninguém questiona a importância da Zona Franca para a preservação da região amazônica, da floresta, está tudo certo. O que a gente acha que não é correto é você penalizar 90% do setor para garantir isso. Então, a nossa proposta nesse aspecto é que exista um escalonamento. Então, setores que têm uma parcela de menos de 20% de produção na Zona Franca de Manaus teriam o IPI zerado, né? Então, essa é a proposição que nós levamos ao Ministério de Fazenda, agora no GT10, e é onde a gente vai lutar. E um outro aspecto é a gente equacionar o problema da dualidade tributária sobre o ouro. É um assunto técnico, meio chato, mas o ouro no Brasil hoje ele é tributado como ativo financeiro, pelo IOF 1% e pelo ICMS, que pode chegar até 25%, 30%. Né? Então, nosso pleito é que possa haver, o setor joalheiro possa adquirir o ouro como ativo financeiro para a posterior industrialização, que seria uma espécie de diferimento. Você só vai pagar o imposto no produto industrializado. Então é uma luta, e é uma luta que tem que ficar lá em Brasília, perseverando, articulando, tem que ter um suporte técnico, você tem que ter embasamento técnico para levar essas proposições, né? Então é um trabalho de fôlego que continua ao longo desse ano todo aí. Tá, hoje na FENISDER a gente tem um outro lançamento aqui do IBGM, que é em relação ao glossário, né, que traz termos técnicos ligados à joalheria. Eu queria que você explicasse o que é esse glossário para as pessoas que estão assistindo ao nosso podcast. É uma ideia antiga do Instituto. Eu quero aproveitar essa oportunidade até para agradecer a Ingrácia e a toda a equipe dela. Foi um trabalho aí de 1 ano e meio. O glossário ele traduz ou uniformiza a linguagem técnica do setor. Então, você tem diferentes termos aí no segmento que existe controvérsia, né? Por exemplo, o que é uma joia folheada, né? O que é um tribulé, o que é um pau de medida, entendeu? Então, essas coisas... Esses termos são regionalizados, é isso? Cada lugar do Brasil tem uma tratativa diferente? Tem essa nuance também. Vocês vão ter a oportunidade de entrevistar o pessoal aqui do glossário, né? Mas tem essa nuance também. E tem a riqueza da língua brasileira, né? Que é uma integração do tupi com o português, com matriz africana,
com as línguas europeias e tudo mais. E quando mistura isso, é difícil de entender, né? Então a ideia é que o glossário venha a uniformizar esse entendimento, essa linguagem. Perfeito. Isso vai facilitar a técnica usada na indústria da joalheria. Isso é o primeiro podcast, gente. Estou nervosa. Faz parte. Toma uma água aí, relaxa. Só o fato de uniformizar a linguagem, você já melhora a produtividade, melhora o entendimento, né? Você está falando no telefone ali e faz uma referência a um termo e a pessoa não entende bem o que é, né? Então, ou tem um outro entendimento, porque um mesmo termo pode ter diferentes entendimentos, né? Então, nesse sentido de uniformizar o entendimento dos termos técnicos existentes no setor, acho que já é um avanço muito grande. E hoje a feira, chegando na 79ª edição. Oitava? 78ª edição, são quase 40 anos 39 anos de feira. 39 anos de FENIGE. É a principal feira do setor, né? Ela meio que abre o calendário no início de... Sempre ela na primeira quinzena de fevereiro, só quando acontece de carnaval, aí muda um pouquinho a agenda, mas geralmente ela é a primeira quinzena de fevereiro e primeira quinzena de agosto. Então ela abre o calendário, lançamento de coleções, é uma feira muito importante, respeitada, né? Ela, vamos dizer, estabelece o calendário dali para frente. É uma feira da indústria de joias, como vocês sabem, é uma indústria composta majoritariamente de micro e pequena empresa, voltada para o varejo e o atacado de joias do Brasil e do exterior, né? Nesta feira mesmo estão previstas aí 25, 30 compradores estrangeiros, sendo que 17 deles recebem cortesia de hospedagem do próprio evento, particularmente aqui da região da América do Sul, América Latina. Então. E financeiramente, o que uma feira dessa movimenta anualmente? Alguma coisa perto de 100 milhões de reais, né? É difícil da gente avaliar, nós não fazemos essa pesquisa, isso é uma coisa que nós temos que fazer até para a gente... Para mostrar a importância econômica do segmento. Econômica do setor, E recentemente o evento, seguindo até uma tendência internacional, nem uma tendência, já é uma realidade internacional, a gente ampliou o evento criando esse pavilhão que nós estamos aqui hoje, que é o pavilhão D, né, onde tem máquina, equipamento, insumos, tem muita coisa aqui de gemas, prestadores de serviços, né, escritórios de design. O lançamento do podcast vai estar aqui, laboratórios gemológicos estão aqui, então diversifica, oxigena o evento, dá uma outra dimensão. E demonstrou, isso é importante, eu vou até aproveitar esse podcast para passar a fazer um lançamento prévio de dados que nós temos, né? Isso estimulou muito a visitação na feira. Então a gente tem observado um crescimento orgânico e substantivo de visitantes, muito em decorrência do pavilhão D, porque motiva o cliente a visitar. Ele vai encontrar aqui um universo de produtos, de assuntos de interesse dele, né, muito maior. Então isso motiva ele a visitar a feira. Nós temos aqui o calendário de palestras, né, que durante todos os dias temos aí palestras de diferentes assuntos. Vamos fazer o lançamento do painel de rastreabilidade, vai ter assuntos relacionados ao consumidor, o perfil do consumidor, comportamento do consumidor, tem diferentes assuntos de interesse do varejista e do atacadista. São quantos estandes aqui hoje nessa feira? Aproximadamente 160 estandes. E ela é legal que ela trata de tudo, né? Além de ter o produto final, que é a joia, que é comercializada, tem toda a cadeia, tem máquinas, tem insumo, tem a questão designer, né? Que é uma coisa que a gente achou super interessante. Exato. Nós até conversamos com uma expositora aqui, que ela estava falando sobre a questão de criação e designer, que vai ser a nossa entrevistada, e que falou sobre a questão de cursos técnicos pelo país, que nós já conversamos, inclusive, sobre isso, né, Écio? Só entrando nesse assunto, como é que está o seu projeto em relação ao estado de Mato Grosso e a expansão desses cursos de designers pelo Brasil? Antes da gente falar um pouquinho sobre essa ideia da expansão no Mato Grosso, ela gosta de dar uma cutucada. Ela gosta. Apimentar o nosso podcast. Apimentar o podcast. Tornar mais interessante. Tá certo. Vou falar um pouquinho da importância do design para a indústria joalheira, né? A gente costuma dizer que a joia é um produto com alto conteúdo simbólico, né? Então o design
agrega muito valor, né? O design não só como concepção, mas como simbolismo, como construção de identidade, ele é fundamental nesse aspecto. E a gente tem uma ideia, inclusive, já tivemos isso no passado e houve uma descontinuidade, mas de fazer um prêmio IBGM de design. Que legal. Muito bom. E a ideia não é só o design em si, porque o design ele também tem um subproduto, porque ele promove, ele estimula o industrial, por exemplo, a investir na inovação, no design, no posicionamento da empresa dele. Porque quando você vai falar em design, design não é só desenho, design é nomenclatura, é disciplina, né? Você fazer o desenho condizente com normas técnicas, porque se o desenho vai bonitinho para o modelista, evita um gap de entendimento, né? Agiliza a produção, né? Se você tem um design dentro da tua empresa e ele faz esse trabalho de buscar referências, entendeu? Tendências, isso tudo. Isso enriquece demais a operação. E eu recentemente li uma matéria falando de uma tendência que acontece nesse momento na China. Jovens chineses estão usando cada vez mais joias de ouro. E o que eles querem na joia? Alguma referência da identidade, da área onde ele vive. Um dragão, alguma coisa nesse sentido. Cara, é muito interessante falar desse assunto porque a grande população desconhece essa atividade, desconhece essa profissão. E é uma profissão que hoje no Brasil é muito valorizada. É tendência, né? E são tendências. Exato, na linha do que eu estava dizendo, construção de identidade, valorização de identidade. Exatamente. E com relação à profissão, a profissão de ourives é uma profissão das mais antigas do mundo, né? Da humanidade. Né? Mas a gente relaciona o ourives àquela joia mais rústica, né? Aquela joia que é feita nos lugares mais distantes. E quando você fala em design, você já pensa em alguma coisa, uma técnica avançada, algo que tenha mais identidade, mais próxima do que você é. E a gente já pensa também em usar inteligência artificial nesse segmento. Com certeza. Então é muita evolução, é muita coisa acontecendo nesse segmento a gente atualmente. Conversando com a designer, é absurda, né? É absurdo. A gente estava conversando com a designer, eu falei, e qual que é o termômetro que você tem? Ela falou, consumidor. Eu faço uma coleção. Ela vende, eu sei que eu fui eficiente no trabalho que eu fiz. Exatamente. Né? É muito legal, porque a resposta é imediata. E olha para você ver como é importante o design. Ela concebeu bem o produto, está alinhado com as tendências de mercado, com o que o mercado quer, concebeu, desenhou bem aquilo, tem consistência técnica, está fácil do pessoal da produção entender aquele desenho, né? Se está fácil, você vai operar com menor custo, você não vai ter custo de retrabalho, etc, etc. E se você conceber alguma coisa que está alinhado com o consumidor, a chance de você ter sucesso comercial é muito maior. Então a coisa transita com muito mais fluidez, né? Por isso que o design é importantíssimo, né? Gestão do design que a gente fala. E como que o designer brasileiro é visto no mercado internacional de joias, Écio? O Brasil foi premiadíssimo, né? Inclusive o IBGM teve um papel importante nisso. O IBGM, para você ter uma ideia, há coisa de uns 20 anos atrás, ele, através de bolsas de estudo em parceria com o poder público, a gente mantinha coisa de 20 designers no exterior. Muitos dos designers que estudaram lá 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, voltaram para o Brasil e contribuíram para a pujança da indústria joalheira hoje, né? Hoje a gente precisa retomar um investimento no design brasileiro de joias. Ainda é muito valorizado, né? Muito associado às pedras coradas, né? Que o Brasil é conhecido por suas pedras coradas, né? E o IBGM, eu tenho defendido isso junto ao Conselho, defendido essa ideia, inclusive, do Prêmio IBGM de Design. Espero que a gente desenhe, arquitete aí um plano estratégico para retomar esse trabalho mais intenso de promover o design brasileiro. Promovendo no sentido de estimular a formação de novos designers, a contratação de designers pela indústria e a promoção do desenho de joia brasileiro no exterior também. Quando eu falo da questão da implantação da qualificação técnica de designer no estado de Mato Grosso, é porque Mato Grosso é um estado onde há bastante mineração e quase nada, né? Quase tudo vem para cá ou é exportado. E é legal interiorizar
Isso, não tenho né, dúvida, Écio? é verdade. Não, os cursos todos técnicos, quase todos são aqui no estado de São Paulo. Isso fortalece a indústria, né? Você sabe que a gente teve até uma reunião com o presidente da Assembleia lá, né? Ele ficou... Eduardo Botelho. Ele ficou entusiasmadíssimo com a ideia, o Humberto está nos ajudando nisso, o Disney, vocês lá e tudo, né? A ideia é montar ali um polo... joalheiro. De polo joalheiro, pequeno, né? Mas que tenha condições de ir prosperando, crescendo e tal. E eventualmente até explorando o quê? A riqueza cultural do Centro-Oeste. Exatamente. Não é? Do norte também, a gente pode trazer exato. o Pará, que é ao lado do estado do Mato Grosso, que é um dos maiores produtores de ouro do... né? Nós temos uma ideia até com relação a isso também, e poderia ser até um desdobramento desse trabalho que a gente possa ter lá no Mato Grosso, temos uma participação mais ativa na COP30, né? Que, para quem não sabe, o Brasil vai sediar a COP em 2025, não é isso? Novembro de 2025, novembro, dezembro de 2025, e vai acontecer em Belém, do Pará, ou seja, é a primeira COP na Amazônia, né? E existe uma expectativa muito grande em cima desse evento, né? Muito grande, muito grande. E o setor precisa estar presente, porque se não está presente, não faz parte das discussões. Exato. E a ideia qual que é? É desenvolver, mais uma vez, o design, né? Desenvolver um prêmio de design inspirado na biodiversidade amazônica. Exatamente. Aproveitar os minerais, inclusive, e toda a produção das peças que foram premiadas, a gente vai promover isso, com metal rastreado. Legal. Né? E a gente ter lá um espaço na COP, porque vai ter uma visibilidade internacional muito grande, concluído as peças que foram premiadas, etc., a gente levar para as feiras internacionais com o apoio da Apex. A gente está falando agora, vamos falar da Feninger, a gente falou da questão da interiorização, vamos falar da questão internacional. Na Feninger hoje você tem um stand da Pandora, que é uma das maiores marcas de joia do mundo. Eu queria que você falasse sobre o tamanho da Feninger, né, nesses quase 40 anos. Ela está crescendo, né? Sim, a Feninger, apesar das dificuldades todas, né, de pandemia, né, o momento econômico que não está tão promissor assim, né, mas a Feninger tem realmente, eu costumo ressaltar a resiliência desse setor, né, é um setor extremamente resiliente, pujante, eu passei momentos desde plano Collor, quando confiscou todo o dinheiro, né? E foi coisa de 10 dias antes da feira. Imagina, você vai fazer uma feira de joias, todo mundo com 50 cruzados, não lembro o que era 50 cruzados, acho que ficou no bolso de cada um, mesmo a crise de 2008, crise é que não falta, né, pra gente, mas o setor pujante e resiliente. E Pandora aqui nesse evento, nessa 78ª Feninger, é um prazer recebê-los aqui, motivo de satisfação para a gente, né? É a maior joalheria do mundo, acho que em termos de pontos de venda, né? Muito inovadora, e agora me parece que eles estão querendo fazer uma parceria com já empresas estabelecidas, vão ter um totem, alguma coisa nesse sentido. Então espero que eles tenham sucesso e que estejam aí presentes com a gente na próxima edição. Rafa, o tempo voa, né? O tempo voa e o papo é bom e a gente vai ficando. Mas eu gostaria de encerrar falando desse projeto. Como que surgiu esse projeto do IBGM? Porque a gente sabe da necessidade que o setor tem de se comunicar. Exato. E esse projeto aqui é um projeto muito audacioso. Porque falar para quem é do setor é fácil, mas a partir do momento que lança um podcast como esse, a gente fala para quem é do setor e para quem não é do setor. Para quem não é do setor, é muito bem colocado, diz. É uma ideia relativamente antiga nossa e que ela se viabilizou, vamos dizer assim. Eu vou fazer um agradecimento público aqui a você e a Rafa, porque eu acompanho com muita satisfação o teu podcast lá no Mato Grosso e vejo o profissionalismo de vocês, da dupla aqui. E falei, pô, a gente tá parceiro, como no início desse podcast eu coloquei, aqui vai ser uma conversa entre amigos, a gente já se conhece, sabe, temos interesses comuns na cadeia de valor da indústria joalheira, pô, vamos fazer um entendimento aqui, vamos fazer uma parceria, vocês dominam a técnica, né, e a gente tem um outro mercado, que é o mercado da indústria e do varejo, que de certa forma a gente não atinge, né, e aí viabilizou essa parceria e espero que ela seja aí mais um produto de sucesso do Instituto. A gente está muito feliz de participar desse projeto, somando forças com o IBGM,
com os vários projetos que o IBGM está abraçando, como é o caso da rastreabilidade, que a gente discute muito no nosso podcast Mineral, que a gente criou há 2 anos atrás e hoje está aqui na feira. É o coroamento do sucesso do nosso podcast, é o ápice para a gente. Porque um podcast que fala para um setor muito segmentado, como é o nosso, chegar aonde chegou nesses 2 anos, para a gente não tem uma explicação muito lógica, né? É sucesso mesmo pelo fato de hoje falar a língua do setor e falar a língua de quem não conhece o setor. Então, essa parceria pra gente aqui é muito satisfatória, é um resultado muito bom. Mas tem explicação sim, viu? É um tempero de simpatia e profissionalismo. Não, eu tô falando sério, é muito bom o trabalho que vocês fazem. Eu sempre falei pro Disney, eu não conhecia nada da mineração. E eu percebi, como jornalista, eu percebi que o setor falava para dentro. O setor fala para ele mesmo. Eu falei, a gente precisa levar conhecimento das pessoas que o setor não é devastador, que não mata, gera emprego, gera renda, é um setor que produz, que recupera áreas, inclusive. Exato, né? E assim, o setor, ele nunca se organizou nesse sentido. Aí a gente falou, então nós vamos ser a voz, a gente vai falar para fora. Até porque, como nós temos pouco conhecimento, a gente vai tentar filtrar isso e levar para quem nos assiste. E a gente tá fala que a gente é militante da mineração. E somando forças com o IBGM a partir de agora. Exatamente. Isso que você está dizendo, que a mineração fala muito para dentro, foi identificado uma pesquisa recente, aí realmente é diagnosticado isso entre os profissionais. Pô, a gente fala muito para a gente mesmo, a gente precisa falar mais para a sociedade, né? E se o agro é pop, a mineração é tudo. Isso aqui é mineração, isso aqui é mineração, mineração está em todo lugar. Agora, precisamos fazer uma mineração mais responsável, mais rastreável, com procedência, né? E o Brasil é uma potência mineral, né? É incontornável. Principalmente agora com as terras raras, os minerais... lítio em Minas. Lítio, né? E voltado para a transição energética, né? Então, esse é o momento, não tenha dúvida. A gente fala que a mineração é o que diz, né? É essencial. É essencial no nosso podcast. É essencial. Não tem como evoluir na vida, em qualquer atividade econômica que você faça hoje, se você não tem mineração. Não tem como sobreviver sem água, né? Que é o metal, o minério mais precioso que existe, metal não minério. E cada dia mais escasso. Exato. Mas é isso aí. Foi um enorme prazer, sejam bem-vindos e conto que, não tem a menor dúvida que esse podcast, o IBGM Cast, vai ser um sucesso. A gente que agradece mais uma vez pelo convite de fazer parte desse projeto e convidamos você que está nos assistindo a partir de agora, curtir e compartilhar esse conteúdo para que ele chegue a mais pessoas. O IBGM Cast nasce agora e com certeza daqui 1 ano, quando a gente voltar, 1 ano não, a gente tem em agosto, 6 meses. Menos de 1 ano a gente quer ver esse podcast no topo do Brasil. Isso depende só de vocês, É isso aí. Contamos Obrigado, com todos vocês. Obrigada e até o próximo programa. E antes de encerrar, a caneca é sua. Opa! Todo entrevistado nosso que passar aqui no nosso podcast vai ganhar uma caneca para ficar de lembrança. Depois eu gostaria de fazer um brinde, então. Fazer um brinde aqui para encerrar. Depois eu gostaria de ver essa caneca lá no seu escritório, viu, Écio? Opa, conte com isso.